Estamos de volta e vamos ter mais meia hora de Jornal da Cultura com plateia, transmitido pelos canais digitais da Cultura no Facebook e no YouTube. Continuam na bancada o filósofo Luiz Felipe Pondé e a professora de História Árabe da USP, Arlin Clemecha. E o nosso assunto dessa meia hora a mais do Jornal da Cultura foi escolhido pelos internautas na votação encerrada hoje no começo da tarde. A economia do Brasil tem patinado nos últimos meses. Esse é um resultado da delicada combinação entre a falta de confiança para novos investimentos, além do desemprego crescente e as incertezas com a política. Para fugir desse forte ritmo de queda dos índices econômicos, muito empresário tem apostado nas exportações. O maquinário que faz o tratamento de esgoto em estações como esta, no interior de São Paulo, poderia ajudar a movimentar a economia do Brasil. No início do ano, projetos na área de saneamento que tinham sido suspensos foram retomados, mas a instabilidade do país recolocou tudo na gaveta. Segundo este empresário do setor, os investimentos, que já estavam em ritmo lento, ficaram ainda mais difíceis com a greve dos caminhoneiros. E não foi só por causa do impacto econômico da paralisação. Evidenciou os rombos nas contas públicas ainda mais, ou agravou o alarde a esses rombos. O que trouxe mais resistência para os grupos financeiros liberarem ou fazerem investimentos, gerar certa dúvida ou uma dúvida ainda maior daquilo que já existia, para que ampliasse a sua capacidade produtiva e, na verdade, me perdoe, não seria nem ampliar, seria retomar a capacidade produtiva que estava ociosa. A previsão de crescimento da economia para este ano caiu para 1,5%, segundo o boletim mais recente do Banco Central. No início do ano, era quase o dobro, e nada indica que o cenário vá mudar. Além da situação indefinida na política, o crédito está raro e caro. A queda da Selic não foi suficiente para reduzir as demais taxas de juros. A retomada mais lenta que o esperado da economia afeta diretamente outro indicador, o do emprego. Em todo o país, mais de 13 milhões de pessoas procuram uma vaga de trabalho. O desemprego prejudica a renda e o consumo. Com vendas menores, comércio e serviços compram menos da indústria, que espera por um sinal positivo para voltar a abrir os cofres. A gente, infelizmente, está numa conjuntura desfavorável a uma recuperação mais rápida. O poder aquisitivo está se recompondo de forma muito lenta, as condições de crédito pioraram um pouco, e você tem também essa massa de desemprego e todo esse temor a estar desempregado. No setor do vestuário, por exemplo, o Brasil amarga uma redução de 15% no faturamento. Alguns setores, porém, apostam nas exportações, como esta empresa do Ceará. Ele tem tudo para crescer, ele continua. Todo ano a gente tem um crescimento legal. Bom, Arlin, Pondé, essa crise gera uma contenção de despesas, as pessoas colocam o pé no freio e aumenta essa sensação de desânimo em relação ao que vai acontecer mais para frente. Como reagir e como tentar sair dessa sensação geral de apatia? Arlin. Olha, enquanto indivíduo, né, assim, no nosso pequeno mundinho doméstico, sair desse problema é colocar suas próprias contas em dia, porque essa questão que vai ajudar a pessoa a ter confiança para dar saltos maiores numa situação em que o país está numa situação muito difícil, de falta de perspectiva de crescimento, a pouca perspectiva que existia, né, começa a decrescer em relação ao crescimento do PIB. Agora, eu queria lembrar, Joyce, 2011, 2012, até 2013, quando nessa mesma bancada a gente discutia a questão do que o Brasil estava fazendo com aquelas condições econômicas favoráveis da década de ascensão econômica que tivemos. E os comentários e as avaliações de todos os especialistas que passavam por aqui nessa mesa eram de que precisava investir em infraestrutura, portos, estradas, possibilitar que o país funcionasse nesse nível de infraestrutura, investir em capacitação de pessoal, tecnológica, educação, então investir nas bases realmente e com
o passar do tempo, rapidamente a gente viu, inclusive, que nossa curva, nossa vantagem demográfica, digamos assim, que era uma população jovem produzindo no país crescendo, rapidamente ia se inverter e que a gente ia ter uma população envelhecendo e custando mais ao país. A gente chegou nesse momento. Chegou nesse momento rapidamente, a população envelhecendo, pesando para a Previdência, a falta de infraestrutura, a falta de educação e capacitação técnica e tecnológica do país. Então, a gente está hoje vivendo os frutos de algo que era uma crise anunciada. E que não foi feito antes, né, Pondé? Eu só acrescentaria o seguinte, primeiro, crise econômica tem sempre a ver com a redução do crédito. E crédito, por acaso, assim, não que eu acho que necessariamente esse procedimento sempre ilumina, mas a gente lembrar que crédito tem a ver com o verbo credere, que significa acreditar. Quando as pessoas param de acreditar, elas não compram TV, elas não viajam, né? Elas não investem em coisa nenhuma, e o empresário também. O empresário não investe porque não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que uma coisa, quando o governo Temer começou, ele começou com um discurso de abertura, diminuição de ministérios, não sei o quê, reforma da Previdência, reforma trabalhista, que é fundamental, porque as leis trabalhistas, sabe como existem hoje, só atrapalha. Inclusive o empregado, ele tem a ilusão de que acha que não. Mas a verdade torna ele caríssimo. E veja bem que não existe nenhum americano querendo migrar para o Brasil. Porque aqui tem leis trabalhistas. Os brasileiros, onde tem leis trabalhistas, querem migrar até ilegalmente, depois fica separado dos filhos, porque nasceram lá, porque os Estados Unidos não tem nenhuma lei trabalhista, e, no entanto, é para lá que os brasileiros querem ir. Exato. Então, a ideia de que lei trabalhista é bom para empregado, é uma coisa que a gente tem que pensar. Infelizmente, o governo Temer teve uma série de denúncias, gastou o capital dele todo para não sofrer impeachment, e não fez nada. Fez um pouquíssimo, né? Isso acabou diminuindo a fé no governo. Toda essa desorganização política que a gente está vivendo deixa o investidor, inclusive do exterior, olhando de lado. O investidor daqui, porque como disse a Arline, quando tem crise econômica, o que você faz? Você gasta menos dinheiro, né? Você ganha 10 mil reais, ganha 5 mil reais, você vai gastar menos que isso. É a mesma coisa. O empresário, quando ele vê que o ambiente está hostil, ele não investe, ele demite, ele não gasta, e isso daí deprime a economia. Então, para a gente pensar um pouco na economia, deve ser sempre lembrado do que a Arline falou. A economia não é muito diferente de você na sua casa e você no país. Exato. Perguntas da plateia, seu nome, boa noite. Boa noite, meu nome é Dr. Rosseto, sou advogado. Gostaria de falar para os professores, por favor. Diante da alta carga tributária do nosso país, infelizmente, nada baixa, tudo cada vez aumenta mais. Eu gostaria de saber dos professores se, para aquecer a economia, uma redução da taxa de juros, mais praticamente nas tarifas bancárias, cheque especial e cartão de crédito, impulsionaria o aquecimento da economia no país. Eu acho que muito claramente, quer dizer, você ajudaria aquele endividado, inclusive, aquele que já se endividou no cheque especial, no rotativo do cartão de crédito, ajudaria ele a colocar suas contas em dia. E esse cheque especial com juros exorbitantes realmente destoa muito do que a gente vê em outros países. É uma situação muito particular e injusta do Brasil e favorável aos bancos e não à economia nacional. Então, nisso, acho que você tem toda a razão. É por aí, pelo menos um pequeno pingo, né, no oceano. Não há dúvida, os bancos brasileiros são dos bancos que dão mais lucro no mundo, né? É um grande negócio. Agora, o que você falou antes da taxa tributária, veja, tem países no mundo que têm carga tributária maior do que o Brasil, né? Mas existe um problema no Brasil que, assim, primeiro, o Estado arrecada e não dá nada. A nossa percepção da arrecadação fica maior. Porque já que você paga imposto e não recebe nada em troca, mas você tem países que você tem taxa de impostos, mesmo se você pensar, por exemplo, na Escandinávia inteira, ou mesmo em Israel, você tem taxas de impostos altíssimas, mas que o Estado devolve para você como serviço. E a outra coisa é que aqui não é só uma questão de taxa alta, é que o sistema tributário brasileiro é incompreensível. Então, o pequeno e médio empresário, ele não só paga muito imposto, como é impossível pagar todos os impostos, como é incompreensível o sistema, então ele gasta dinheiro
com um contador para explicar para ele como funciona, ele gasta dinheiro com advogados, já foram feitos estudos no Brasil, você não gasta dinheiro só com os impostos, você gasta dinheiro com profissionais para tomar conta dos impostos, para você, de repente, não ficar devendo e você não sabia. E tem sistemas, assim, algum tempo atrás tinha uma lei que tinha que ter, sei lá, ladrilho até tal tamanho no banheiro, senão vinha um fiscal e multava. Então, você tem, inclusive, uma coisa de que durante muitos anos no Brasil, o caráter assim, hostil da tributação, confusa, tributo municipal, tributo federal, tributo estadual, servia, inclusive, a fiscais que tornavam mais viável corrompê-los do que pagar os impostos. Então, isso criou toda uma gama. Hoje diminuiu um tanto isso por conta de todo o sistema virtual e sistema por internet, que acabou travando um pouco a possibilidade de você fazer esse tipo de coisa. Mas todo médio e pequeno empresário não sabia durante muito tempo no passado que era mais negócio pagar o fiscal do que pagar imposto. E isso atrapalha a economia, né? Com certeza. Vamos conversar agora com o repórter Rodrigo Psitelli, que está ao lado do dono de uma grande padaria de São Paulo. Rodrigo, como o empresário analisa essa situação, a situação do setor dele, que é um dos mais tradicionais da capital paulista? Boa noite para você. Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. Olha, aqui no estabelecimento do seu Milton há um pouco de otimismo no ar. E a aposta dele é justamente no potencial do país. É isso que tem gerado esse otimismo, seu Milton? Boa noite. Sempre. Todo empresário, todo comerciante tem por base ser otimista. Então nós aqui estamos sempre mexendo na loja, sempre criando mais alguma coisa nova. Estamos com novos empreendimentos em outros pontos, tentando fazer com que o otimismo prevaleça sobre toda a situação econômica. O senhor já falou um ponto aí de investimento. Esse otimismo, além de investimentos, também se traduz em geração de emprego, por exemplo? Ou ainda não chegou a esse nível? Não, constitui geração de emprego. Nesses últimos 6 meses, nós devemos ter contratado perto de 70, 80 funcionários, acreditando que a situação deve melhorar e muito. Esperamos que a situação política e econômica do país melhore para que se acompanhe todo esse otimismo. Mas 2018, por enquanto, traz um balanço positivo. 2018 traz um balanço incerto ainda, mas com certeza devemos ter uma melhora daqui para frente. É isso aí, Joyce. Voltamos ao estúdio com você. Obrigada, Rodrigo. Obrigada ao nosso entrevistado, seu Milton. Bom, tem espaço para o otimismo também, não, Aline? E certamente o otimismo dele era baseado na experiência concreta que ele vive na sua padaria num bairro, né, nobre de São Paulo, mas que é o reflexo de um setor econômico muito relevante. E esse do varejo, né, é importante de se sentir esse retorno né, de qual a sensação. Então, que bom, né, que a sensação dele é de otimismo. No entanto, há também todo motivo para cautela, né, para precaução, já que os índices são bem mais modestos. Bom, assim, primeiro, é uma padaria, né? Padoca em São Paulo é uma questão. Quem mora em São Paulo e não gosta de padoca devia perder a cidadania em São Paulo. Coisa menos a padoca. Mas coisa mais você viaja, fica fora de São Paulo, você tem saudade da padoca, né? Tem isso daí, mas eu acho que tem uma outra coisa interessante do otimismo, que assim, empresário pessimista é círculo quadrado. Porque o cara investe, põe o dinheiro dele todo naquilo, ainda mais padaria que se trabalha muito. Se ele for pessimista normalmente é intelectual, que não investe em coisa nenhuma, não dá emprego para ninguém. Ele pode ser pessimista porque, inclusive, é chique. Agora, um cara que tem um negócio, ser pessimista, você tem um patrão, dono de padaria pessimista, é melhor você ir embora. Você arrumar emprego em outro lugar. É característico, eu estou brincando, mas é bem sério isso. É característico da psicologia do empresário ser otimista. Senão, ele não é empresário. Porque depois do negócio estabelecido, não há outro caminho, né? Você tem que acreditar naquele segmento. Você tem que ter fé que você vai investir naquilo e aquilo vai dar certo. Você vai dar emprego, você vai gastar dinheiro com fornecedor, você vai ter um monte de imposto para pagar. Se você não for otimista, é melhor virar intelectual. Mais perguntas aqui, seu nome, boa noite. Boa noite, Joyce, boa noite, Arlene, boa noite, Pondé. Me chamo Ivaldo. Minha pergunta é a seguinte: se a política de grupo e a política partidária impede o crescimento econômico a médio e longo prazo? Aline.
Eu acho que, não sei se é política partidária, mas eu acho que a gente tem um problema muito grande no Congresso Nacional, né? O momento oportuno de levantar o tema, já que as eleições estão aí, e a perspectiva de uma reciclagem muito baixa está colocada. O problema político, a meu ver, é o problema de tomar as decisões erradas, decisões baseadas em interesses, favores, conchavos, essa política partidária, que eu acredito que seja isso que você se refere. Isso sim é um problema, porque a política está diretamente relacionada à estagnação econômica nesse país, sem dúvida. Aquilo que eu mencionei no primeiro comentário sobre o problema da falta de investimentos nos espaços, nos âmbitos corretos, necessários de infraestrutura no país, para que o crescimento econômico passado pudesse gerar um resultado futuro, está diretamente relacionado a isso. Quer dizer, a gente vê hoje leis sendo aprovadas que interessam a pequenos grupos de interesse e deputados que votam em leis que não interessam à população porque não tem a quem prestar contas. Nosso sistema político não gera qualquer relação entre o eleitor e o eleito, e o deputado, vereador, senador, seja o que for. E aí a gente cai numa péssima política, numa péssima tomada de decisões e em reflexos para a economia, né? Reflexos que poderiam ser facilmente evitados se houvesse uma gestão de interesse de bem comum, né? Do qual a gente carece. Não, também eu acho que sim. A política partidária, primeiro no Brasil, uma das características da democracia é uma coisa chamada, duas coisas, que é pesos e contrapesos. Então, poderes independentes que entram em conflitos um com ele. E a gente viu recentemente aí essa contaminação do poder judiciário por questões ideológicas, no caso do Lula recente, né? E outra coisa, assim, a democracia tem uma coisa que é dentro da teoria da democracia, que se chama, no original, accountability, que significa mecanismos de você, é o que a Aline falava, fazer com que o governo preste contas. Essa relação de prestação de contas é muito frágil no Brasil. Porque, inclusive, por exemplo, se você pensar que pode ter escândalos de Tribunal de Contas, que deveria estar observando as contas do governo, e não está, porque, na verdade, eles são amigos. Agora, no Brasil, muita gente falava da Bolsa Família, mas no Brasil o governo gasta muito mais dinheiro garantindo que pequenos grupos muito ricos ganhem mais dinheiro ainda do que gastar dinheiro com Bolsa Família. Entende o que eu estou dizendo? Assim, você no Brasil tem, por exemplo, se não me engano, alguma coisa entre 4% a 8% de imposto de herança. No Brasil, você tem uma grande fortuna e você passa a sua herança para a próxima geração, você paga, acredito, entre 4% e 8%, no máximo 8% de imposto. Nos Estados Unidos é 40%. 40%. Ou seja, isso acaba produzindo um mecanismo de distribuição de renda, no sentido dentro da economia de mercado. Nós estamos falando de economia de mercado. Então, no Brasil, o Estado não funciona como protetor de certos grupos sociais e não funciona como protetor da sociedade de mercado. Sistema político, os partidos políticos, eles são, na verdade, atrapalham a sociedade de mercado, que é uma sociedade de concorrência e de pequeno e médio produtor. Mais uma pergunta aqui da plateia. Boa noite, Joyce. Boa noite, professores. Meu nome é Jefferson. Eu gostaria de saber o papel do agronegócio nesse momento. Um país de dimensões continentais, fértil, onde tudo que se planta aqui dá. Por que a gente não consegue se consolidar como um país realmente dependente do agronegócio e fazer sucesso com isso, né? Gostaria de saber. Aline, uma das críticas, né, atuais, realmente. A economia brasileira todos sabem, né, tem dependido muito da exportação de artigos como soja, né, e assim por diante. No entanto, a gente tem um problema também muito grande com políticas, leis, e, enfim, aprovadas muito recentemente por lobby, né, por pressão do agronegócio. Há um poder muito grande do agronegócio no país, agindo para além dos interesses da população. E eu me refiro explicitamente, recentemente, à lei do agrotóxico,
né? A liberalização e até a proposta de mudança do nome do agrotóxico para que se camufle o efeito dele. A lei que não foi aprovada ainda, mas está em toda tramitação. Toda tramitação. Ou seja, e eu estava até comentando com o Pondé que hoje a gente está vendo semana após semana a influência do chamado BBB no Congresso Nacional. Que não é o Big Brother. Que não é o Big Brother. Que é a bancada da bala, do boi e da Bíblia. Então, da bala, a gente vê projetos de lei para liberar o porte de arma, sem qualquer restrição. A gente vê, por parte do boi, né, do grande propriedade agropecuária, projetos que simplesmente são nocivos à saúde. Né? Precisa dizer mais do que isso? Nocivo à saúde. Segundo, em relação ao poder do agronegócio, sim, é importante ter uma exportação grande de artigos, isso tem sustentado a economia brasileira, mas e o complemento? Quer dizer, não se pode abandonar outras frentes econômicas, como a indústria, como a tecnologia de ponta, como a pequena propriedade. A gente sabe que hoje a pequena propriedade rural, muitas vezes, ela está muito mais preocupada em integração com florestas, agrofloresta, novas tecnologias de preservação e alta produtividade ao mesmo tempo, né? Do que o agronegócio faz com o campo. Quer dizer, ele desmata, ele cria, distribui e utiliza em larga escala agrotóxicos. A gente tem notícias de populações com problemas genéticos no Brasil, quer dizer, problemas de mutação genética por causa do alto índice de agrotóxicos sendo usados em plantios, né? As populações que estão perto disso. Aqueles que querem fazer um plantio sem agrotóxico não conseguem, muitas vezes, porque o agrotóxico vem para cima da propriedade dele. Nem que ele não queira, nem que ele não use, ele acaba recebendo efeito. E o terceiro B, a Bíblia, a gente vê igrejas sem pagar imposto, né? Isenção de IPTU, prefeito do Rio de Janeiro, então, fazendo declarações altamente condenáveis, não são nem questionáveis. Então, a gente tem volta ao problema da pergunta anterior, o problema do nosso Congresso Nacional. O nível do nosso Congresso Nacional precisa mudar, né? Essa bancada do BBB é um descalabro. Eu acho que o que a Aline falou é tudo verdade do ponto de vista de você poder regrar melhor. Agora, o agronegócio é um grande negócio no Brasil, né? Dá muito dinheiro, dá muito emprego. No mundo inteiro, o agronegócio é um grande negócio. Nos Estados Unidos também é um grande negócio. Na Europa também é um grande negócio. E apesar de que você precisa ter... O agronegócio do Brasil sofre de uma série de coisas no Brasil, que é pressão sobre o governo, legislação favorável, problema de fiscalização, né? Você tem toda essa coisa, mas não há dúvida que o agronegócio é um negócio do futuro. Não o negócio. Né? Um negócio do futuro que gera muita riqueza, a agricultura para alimentar 7 bilhões de pessoas no mundo e que daqui até 2100 deve estar em torno de 11, 12 bilhões, principalmente de idosos. Os dados indicam que o único continente onde vai continuar crescendo a população é a África e ali a margem do Oriente Médio, um pedacinho do Oriente Médio é a África. O resto do mundo, até na Ásia, a taxa de fertilidade feminina já caiu, as mulheres também não querem mais ter tantos filhos, mas a população vai viver muito tempo e, portanto, a necessidade de você produzir alimento em larga escala é fundamental. E, no caso do Brasil, o agronegócio muitas vezes ajuda o Brasil a não quebrar mais ainda do que ele já quebra. Então, é um negócio importante, apesar de precisar de regras como tudo, né? Quer complementar, Aline? É justamente essa chave da última frase do que falou o Pondé. Quer dizer, eu concordo com ele, até na minha fala eu assinalei isso, que é um grande negócio, tem ajudado a sustentar a economia brasileira. O problema é que não tem uma regulamentação e há uma influência muito grande de lobbies no agronegócio. E não necessariamente o agronegócio está beneficiando a população brasileira como poderia, por exemplo, se fosse feito de outra forma. Se não tivesse o peso da Monsanto, né, com a liberação dos transgênicos, o peso de outros lobbies com a tentando a liberação dos agrotóxicos. Ou seja, há um vício dentro desse agronegócio que precisa ser estancado, né? Não há limite. Por quê? Porque a gente cai novamente ali na bancada BBB e das grandes corporações multinacionais. Outra pergunta aqui da plateia, seu nome? Oi, eu sou Dante, sou consultor de RH e professor. Boa noite, professores, Arline, Pondé.
Minha pergunta é, eu queria voltar um pouco para aquela questão da confiança. Se a gente for olhar os indicadores, a gente está com um Selic em 6,5%, que é historicamente baixo, inflação sob controle, mas aí vem uma greve de caminhoneiros, abre as percepções para a gente achar que, constatar que o governo não está realmente lidando com isso de uma maneira adequada, a gente vê as contas públicas em questões aí, ruins. Mas, e aí? Se não houverem mais greves como essas, qual que é a perspectiva dessa confiança poder voltar, já que, numericamente, pelo menos, os indicadores não são ruins? Pondé. A minha impressão é o seguinte, não há dúvida que o país está melhor do que no governo Dilma, que, aliás, foi um governo bem responsável por enterrar a economia do Brasil, sem dúvida, né? Mas, assim, no caso da greve dos caminhoneiros, inclusive uma das coisas que depois veio à tona é que parte do problema não era nem tanto o preço, né? Porque a Dilma segurou o preço da gasolina para ser reeleita, e aí, quando soltaram o preço para o mercado, ela estourou o diesel, os produtos, né, do petróleo. Mas, assim, é um problema também de que chegou no momento que tinha muito caminhoneiro, virou quase Uber. Você não estava desempregado, comprava caminhão financiado, aí quando veio a crise, quebrou os fretes, não tinha frete, tinha muito caminhão. E é uma das causas da greve dos caminhoneiros, que não apareceu, do lockout, que não foi somente greve, né? E que não veio muito à tona naquele momento, mas que veio depois. Quer dizer, muito caminhoneiro, pouca economia, pouco frete, derruba o frete, a lei de mercado, né? E aí o caminhoneiro começou a sofrer com isso. Agora, resumidamente, eu diria assim, acho que o importante muito é como será a eleição agora em 2018. Eu acho que um dos motivos que deixa um pouco a economia desorientada é que o governo Temer está assim, ele já meio que acabou sem ter acabado, assim, ele está quase chegando no final. A questão é quem vai ser eleito. E o cenário que a gente tem hoje, a Lava Jato, ela agiu principalmente no centro do espectro político, né? Você tem candidatos que oferecem discursos meio populistas, eu acho que os dois que andam liderando são populistas, um mais à esquerda e outro mais à direita, e a questão é, do meu ponto de vista, o que for eleito, ele vai ter que governar, não dizendo que todo mundo vai ser feliz, ele vai ter que governar, fazer um equilíbrio fiscal, fazer uma reforma da Previdência, porque o Estado está quebrado. Uma das grandes razões do Estado gastar muito dinheiro é porque tem funcionário público que ganha muito dinheiro. Se fala muito de que você tem as leis trabalhistas que custam caro, mas as aposentadorias e os salários da elite do funcionalismo público, que inclusive muitas vezes são os responsáveis pelas leis ou pelo julgamento, né, que ganham muito dinheiro, isso estoura também a Previdência. O funcionário público, principalmente o mais caro, custa muito mais caro para a Previdência do que o funcionário da empresa privada. Então, eu diria que, assim, do ponto de vista importante, a gente está meio desorientado, não sabe quem vai ser presidente. E se entrar um presidente que entrar numa de gastar, ele vai destruir o plano real, vai voltar a inflação e aí vai quebrar feio mesmo. Acho que quem for eleito vai ter que fazer a lição de casa da economia. Aline, para a gente concluir? Olha, é uma situação de realmente muita incerteza. A gente não tem como ter uma avaliação precisa nesse momento. Acho que até mesmo os economistas, quando a gente lê as matérias, colunistas de economia, temos várias avaliações tímidas, porque nesse momento ninguém quer realmente dizer com muita certeza para onde vamos. Certamente as eleições vão ter muito a ver com isso, não só para presidente, como lembrou o Pondé, também para todo o Congresso Nacional, isso é muito importante. E agora também há motivos assim para a gente pensar, estamos numa situação melhor do que estivemos com a hiperinflação, né? É um alívio não estarmos na situação de hiperinflação, temos uma economia e um país, né, sólido em termos econômicos, né, e que realmente dá para acreditar em alguns tímidos indicadores positivos que estão pela frente. É muito importante conseguir uma retomada do emprego no país. Isso eu acho que vai ser muito importante para toda a população.
Bom, nós estamos encerrando mais um Jornal da Cultura com plateia. Eu agradeço a presença dos nossos comentaristas, Pondé, Aline, obrigada por participar conosco. E também agradeço a presença do nosso pequeno público que nos prestigiou hoje. E a você, na internet, que nos acompanha nesse momento. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. Anote aí, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã. Tchau, tchau.